Olá, crianças, a paz do Senhor, bom dia, tudo bem? Eu estou bem, glória a Deus, e vocês? Que alegria estar aqui novamente nesta manhã para nós juntos aprendermos mais um pouquinho da palavra do Senhor. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor? Vamos fechar os nossos olhos para nós conversarmos com Deus. Senhor nosso Deus, agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor é, pela sua grandeza, pela sua beleza, por tudo que o Senhor é, Pai. Nós agradecemos ao Senhor por este dia que o Senhor nos dá, por cada família, por cada criança que será alcançada por esta aula. Que o Senhor nos abençoe e que esteja conosco. É o que te pedimos e já te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Crianças, hoje nós vamos estudar a lição de número 10. Neste trimestre, nós estamos falando dos amigos de Deus no Antigo Testamento. Nós já estamos na lição número 10, que diz assim: o amigo músico. Esse é o tema da nossa lição de hoje. E o versículo para memorizar está lá no livro de Salmos 100 e versículo 4, que diz assim: louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele. Você tem agradecido ao Senhor por tudo que Ele tem feito por você? Nós temos, tanto crianças quanto adultos, temos que ser sempre gratos ao Senhor, porque Ele é bom, porque Ele é fiel, porque Ele é maravilhoso, Ele tem cuidado de nós. Ah, tia, mas eu também tenho que agradecer? Sim, precisamos agradecer, crianças, porque Deus Ele é fiel, Ele tem cuidado de mim e de você. Você precisa ser grato pelo seu brinquedo, pelo seu amiguinho, pela sua saúde, pela sua família, pelas provisões que o Senhor tem mandado na sua casa. Sim, pelo seu alimento, pela sua roupinha, pelo emprego do papai e da mamãe. Sim, sermos sempre gratos ao Senhor por tudo. Amém? A tia quer compartilhar com você o texto bíblico da nossa lição, que está no livro de 1 Samuel, no capítulo 16 e o versículo 14. Vamos lá? 1 Samuel fica lá na primeira parte da Bíblia do Antigo Testamento. Diz assim, o versículo 14: e o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão em sua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem, e trazei-mo. Como a tia Elda disse, o título da nossa lição de hoje é O Amigo Músico. E essa lição muito especial, ela fala sobre um jovem chamado Davi. Vocês já devem ter ouvido a história de Davi muitas vezes, mas cada vez que nós ouvimos, o Senhor fala conosco de uma forma diferente. E Davi era um jovem que gostava muito de ajudar o seu pai. Ele era pastor de ovelhas, era um jovem valente, mas um jovem temente a Deus, que gostava de conversar com Deus. E Davi todos os dias levava suas ovelhinhas para comer uma grama verdinha, tomar água. E sabe, crianças, e enquanto ele ficava ali esperando elas se alimentarem, ele levava o seu instrumento e ele gostava de ficar ali dedilhando a sua harpa. Vocês já viram uma harpa? É muito lindo esse instrumento. E Davi aproveitava esse tempo em que ele ficava esperando elas se alimentarem e pegava a sua harpa e começava a dedilhar, a louvar a Deus. E ele se aproximava cada vez mais de Deus quando ele louvava ao Senhor. E Davi ficava observando a natureza, observando aquilo que Deus tinha criado. E como ele ficava feliz quando ele louvava a Deus. E os vizinhos que passavam ali próximo ouvia o dedilhar, ouvia as notas, o som que saía
do instrumento de Davi, da sua harpa, e eles se alegravam também, ficavam admirados, que som maravilhoso. E Deus se agradava muito mais. Sim, Deus se agradava demais quando Davi adorava a Ele. Crianças, e também, e Davi era filho de Jessé, e ele tinha muitos irmãos. E naquela época, um rei chamado Saul começou a fazer umas coisas que não agradavam a Deus. O Espírito do Senhor que estava com ele, quando ele começou a fazer coisas que não agradavam a Deus, ele se afastou do rei Saul. E aí ele começou a ficar perturbado, porque os espíritos maus vinham sobre ele e ele não tinha mais paz. E aí os seus criados sabiam, foram falar com ele e disseram para ele assim, lembram aqui na palavra que a tia leu? Então os criados de Saul lhe disse: eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Diga, pois, nosso Senhor, a seus servos que estão em sua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando esse homem tocar a sua harpa, e que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te achará melhor. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me um homem e trazei-mo. E eles sabiam que Davi tocava com excelência a sua harpa, que Davi adorava o Senhor com a sua harpa. E você tem adorado o Senhor? Davi aproveitava o momento em que as ovelhinhas estavam se alimentando para adorar ao Senhor. Você tem adorado ao Senhor? Te convido nesta manhã a adorar ao Senhor, a louvar a Ele. Não tem problema se você não sabe tocar um instrumento, mas com seu coração, com a sua alma. Louve, adore o Senhor. E aí, crianças, o rei Saul mandou buscar o homem a quem os criados tinham falado. E aí eles foram atrás de Davi. Sim, foram lá na casa de Jessé pedir autorização para Jessé se Davi poderia ir para o palácio para tocar para o rei, para que o rei se acalmasse. E Jessé arrumou alguns mantimentos, alguns presentes e deixou Davi ir para o palácio. Quando ele chegou lá, ele começou a tocar para o rei. E o rei, ele se alegrava e o espírito mau saía dele. O rei Saul gostou tanto de Davi que pediu para que Davi continuasse morando lá no palácio. E o pai de Davi deixou ele continuar morando lá. E Davi ficou servindo ao rei Saul. Sabe, crianças, Deus tinha um plano na vida de Davi. Ele não estava entendendo o porquê de tudo aquilo, mas Deus tinha um plano. Lembra do profeta Samuel, que a tia Elda já contou aqui? Então, o profeta Samuel, mais tarde, ele ungiu Davi, rei de Israel, porque o Senhor o mandou ungir Davi, rei de Israel. Só que Davi, ele não assumiu o trono assim que ele foi ungido, não. No tempo de Deus, no tempo certo, Davi, ele também se tornou rei. E é no tempo de Deus, crianças, que as coisas acontecem em nossa vida. E enquanto elas não acontecem, nós temos que seguir louvando, adorando ao Senhor. Ah, tia, mas eu não sei tocar instrumento, não tem problema. Louve ao Senhor com aquilo que você tem, com como você pode. Davi, cada vez que ele tocava o seu instrumento, ele se aproximava de Deus. E Deus se agradava muito do louvor de Davi, da adoração de Davi. E a Bíblia diz que Deus se agradava tanto de Davi que ele era um homem segundo o coração de Deus. De tanto que ele se aproximava de Deus quando ele estava ali adorando a Deus. Então, crianças, essa história nos ensina algumas lições. Que o louvor, ele liberta. Sim,
Quando você sentir medo, quando você sentir, mesmo quando você está triste, quando você se sentir assim desanimado, angustiado, louve o Senhor, coloca um louvor lá e comece a cantar, comece a adorar ao Senhor e logo a alegria do Senhor irá invadir a sua vida, irá invadir a sua casa. E se você sabe tocar algum instrumento, use esse instrumento, o seu talento, o talento que o Senhor colocou nas suas mãos para adorar ao Senhor, para louvar ao Senhor. Davi, com o seu instrumento, ele louvava ao Senhor. E sabe qual é a outra lição que nós aprendemos aqui, crianças? Que o louvor, ele nos aproxima de Deus. Sim, Deus se agrada quando nós louvamos a Ele. Então, que você não se esqueça de que o louvor, ele liberta. E que o louvor nos aproxima de Deus. Assim como Davi, na sua simplicidade, ele louvava o Senhor com a sua harpa e Deus se alegrava, né, da sua dedicação, do seu louvor. Deus também irá se agradar do seu louvor, criança. Que lição maravilhosa é essa? Que você não se esqueça. O Salmo 34 e o verso 1 diz assim, eu vou ler para vocês. Diz assim, olha, foi Davi quem escreveu o livro de Salmos, vocês sabiam? Davi, em muitos momentos da sua vida, ele adorava ao Senhor, mas ele também clamava ao Senhor. E todo o livro de Salmos, ele foi Davi quem escreveu. Ele diz assim, olha, no Salmo 34 e o verso 1, diz assim, louvarei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. Então não importa a situação, não importa se é de manhã, de noite, de madrugada, não importa se você está feliz, se você está triste, desanimado, desesperado, em todo tempo, louve ao Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa e que a alegria do Senhor possa invadir a sua casa nesta manhã. Que Deus abençoe a cada um. Um ótimo domingo a todos. A tia Elda vai deixar a atividade da lição lá na nossa página da Ucadembe e que você nunca se esqueça de sempre ser agradecido ao Senhor e louvar a Ele continuamente. Amém? Fica na paz do Senhor. Deus abençoe.